Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor aqui do canal, Teoleigos, e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas heresias que nós estamos vendo por aí. E uma delas que eu quero tratar hoje é sobre a teologia dos anjos, aonde eles falam que os Néfilins, né, os gigantes daquela época do Gênesis, antes do dilúvio, eram filhos de anjos, ou, vamos dizer assim, homens híbridos, que se envolveram com anjos, mulheres, né, que se envolveram com anjos e nasceram esses híbridos aí que é meio homem, meio anjo, meio demônio, meio humano. Nós vamos falar sobre esse assunto. E eu gostaria aqui de estar dentro desse nosso estudo, né, que nós iremos fazer aqui, estudo simples e objetivo. Eu quero desmistificar aqui um vídeo, né, do pastor Antônio Júnior, aonde ele defende que esses anjos eram, ou esses homens, esses gigantes, eram anjos caídos. Gente, que besteira, né? Que absurdo. Eu não sei se esse povo lê a Bíblia ou se, né, eles procuram cuspir, jogar fora aí o que eles acham que é verdade. Opa, estamos de volta. Como eu disse, nós vamos aqui estudar sobre esse assunto, sobre esse tema. Mais provavelmente o que nós iremos estudar é o capítulo 6 de Gênesis, aonde há essa controvérsia, ou pelo menos essa discrepância entre homens e anjos. Alguns da teologia da conspiração, da teologia de Enoque, né, que defendem o livro de Enoque, acreditam que esses homens gigantes que foram ali dito, ou que pelo menos está escrito ali em Gênesis, no capítulo 6, são filhos de anjos caídos, são homens híbridos, são demônios, são homens, são criaturas extraordinárias. Quem são esses Néfilins, né, que está escrito ali, ou pelo menos diz ali no livro de Enoque? Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de eu já entrar aqui a respeito do tema, falar sobre o tema, vou passar aqui o áudio, né, do pastor Antônio Júnior, fazendo a defesa, defendendo, né, o vídeo dele aí que ele postou há alguns anos aí, algum tempo atrás, e ele defende que esses anjos aí, que esses homens são anjos, são filhos de anjos caídos. Mas nós vamos aqui entrar numa teologia simples, sem muito, né, sem muita frescura, sem muito rodeio. Nós vamos aqui passar algumas coisas aqui a respeito de quem são esses homens, tá bom? Segundo, logicamente, o que está na Torá, segundo os sábios judeus, né? Nós vamos falar aqui abordando esse tema bastante interessante, beleza? Mas já vai deixando a sua participação, deixa o seu like, se você puder se inscrever no canal, já deixa a sua inscrição aqui no canal para nos ajudar. E se você também quiser entrar em contato, deixa aqui o seu joinha, comente aí o que você está achando do canal, se você está gostando. E não se esqueça, tá bom? Deixe o seu comentário, sua inscriçãozinha e seja um parceiro aqui do nosso canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos para você, beleza? Então vamos lá, já vamos entrar aqui no livro de Gênesis, estamos aqui na Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, e depois nós vamos estar lendo aqui na Torá, mas ela diz assim, olha só, Gênesis capítulo 6 diz a respeito da corrupção geral do ser humano, e diz assim, e aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que aqui na tradução, né, esse Deus aqui não é o Deus colocado, ele colocam aqui com letra maiúscula, mas aqui nós vamos ver na Torá que esse Deus aqui não é o Deus criador, não é o Deus criador de todas as coisas, tá? Não é o Deus criador, mas sim senhores
senhores daquela época, ou juízes, homens de poder daquela época, homens que dominavam a terra antes do dilúvio. Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Da terra lhe nasceram filhas. Viram os filhos dos senhores, dos juízes, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí que entra agora o verso 4, que é agora a incógnita aqui do que nós iremos estudar. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que ouvem na antiguidade, os varões de fama. Então, essa é o texto, né? É o texto aqui que ele tem essa discrepância, aonde ele fala sobre que esses homens, alguns estudiosos, teólogos, que se dizem teólogos, dizem que esses homens, que está escrito aqui do Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 4 em diante, que esses homens, eles são filhos de anjos caídos, são homens híbridos, né, que nasceram aí dessa junção ou desse ato sexual entre anjos e mulheres. Só que o texto da Torá, ele tem um entendimento de um tanto diferente. Vamos lá, vamos ler aqui na Torá, nós estamos aqui com a Torá, tá bom? Aqui no o Bereshit, né? O capítulo 6, do primeiro em diante, diz assim, ó. E foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram-lhes filhas a eles, e viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha só, e viram os filhos dos senhores, né? Então, você vê aqui que esse senhor aqui não é Deus, é filha dos homens poderosos daquela época. Aqui, o que ele está dizendo aqui, o que a Torá está nos dizendo. E disse o Eterno, porque quando eles expressam essa palavra, eles usam ela no singular, quando eles querem dizer que é o Eterno, que é Deus, no caso para nós, né? Eles utilizam no singular e não no plural, como está aqui no texto. Esse texto aqui que ele quer dizer, as filhas dos homens, esses filhos de Deus aqui que eles querem dizer, né? Não é filho do Deus eterno, mas sim dos homens poderosos da época. E disse o Eterno: não lutará comigo o meu espírito por causa do homem para sempre, porque também ele é carne. E serão os seus dias 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, as filhas dos homens, ou as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes foram os valentes que sempre ouvem, varões de renome. Olha só. Então, são os valentes, né? São os homens de fama. Agora, nós vamos escutar aqui rapidinho um trechinho aqui dessa expressão, né? Dessa colocação, desse entendimento aqui do pastor Antônio Júnior. Todo mundo conhece, né? Está aí, bomba na internet aí com os vídeos dele. Mas nós vamos escutar aqui um pouquinho da heresia, a qual nós estamos colocando aqui para vocês entender quem seria ou quem são esses homens, quem foram, né? Esses homens de famas, esses homens
importantes ou filhos, né? Filhos dos senhores da terra daquela época. Eram chamados de nefilins, que segundo o livro de Gênesis, eram seres violentos e que podem ter nascido da relação entre anjos maus e mulheres, nos dias de Noé. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Isso. Vamos lá. Então aí, ó, para vocês verem, né? Aqui no entendimento desses teólogos, esses anjos que a priori, né, foram lançados do céu, que se rebelaram com o próprio Lúcifer, né, com o próprio diabo, que era o cabeça dessa rebelião, eles foram lançados na terra e chegando aqui, após a criação, quando Deus criou o ser humano, e ele utilizando da serpente para poder fazer com que a mulher e o homem caíssem, eles se relacionaram, tiveram relações afetivas, relações físicas com as mulheres, filhas dos homens importantes daquela época. Só que o texto bíblico, ele não aponta para nada disso. Ele não mostra que aconteceu isso de fato. Na verdade, esses gigantes, eles existiam antes, né? Porque o que o texto nos diz aqui é que esses gigantes, eles já existiam antes mesmo desse fato acontecer, do capítulo 6 aqui, né? Do capítulo 6, que ele fala sobre os gigantes estavam na terra naqueles dias e também depois, quando conheceram estes, olha só, e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, as filhas dos homens. Então, olha só, esses gigantes, eles já existiam, já estavam na terra, antes mesmo dos filhos dos senhores e dos juízes se relacionar com as mulheres ali da terra, daquele local. Então, se esses gigantes já estavam na terra e o relacionamento desses filhos dos senhores e dos, como dizem eles, né, filhos de Deus, se relacionaram com as mulheres e já havia um gigante, então peraí, quem são de fato esses néfilins ou esses gigantes? São anjos, são normais ou são criaturas extraordinárias que não dá para entender, não dá para explicar? Na verdade, vamos se dizer, né, trazendo aqui o entendimento, a verdade é que esses seres gigantes, esses homens grandes, esses homens com estatura maior, com uma estatura, vamos dizer, avantajada, né? Já existiam, gente, já existiam. Tanto que hoje, a ciência mesmo mostra, prova aí, que existe pessoas com uma estatura, temos homens aí de mais de 3 metros de altura. Então, se você comparar jogadores de basquete mesmo, que chega a quase 3 metros e pouquinho de altura, aí você comparar um homem desse com um homem de 1,20 m, 1,10 m, 1,5 m, gente, ou 2 metros, ou o que seja, é gigante, gente. Então, teve um chinês, não sei se está vivo ainda, mas ele, segundo as informações, ele era considerado o homem mais alto do mundo, né? Então ainda existia, e tinha uma outra mulher também que era gigante. Então, claro que isso tem muitos aí que acontece essa formação congênita, né, que acabam essas pessoas tendo essa doença do gigantismo. Mas eu acredito que na época
isso não era uma doença, isso não vinha a ser uma doença, né? O gigantismo naquela época não seria uma doença, mas sim uma qualidade, mas sim um povo que eram gigantes, que se desenvolveram, que tinham essa capacidade, porque acredito que os primeiros homens sendo que foram criados por Deus, eram homens perfeitos, foram homens perfeitos. Então esses homens, ele poderia ter se desenvolvido de uma forma que Deus cria o ser humano da forma que ele quis. Então esses homens poderiam ser homens aí altos, homens formosos, ou, né? Então veio a nascer devido sei lá, a ajuntamento entre eles. Agora, a explicação científica para isso é só a ciência mesmo para explicar. Mas dizer que esses homens eles são uma junção entre homens e anjos e nascer esses seres híbridos, gente, não tem base bíblica, não existe base. Lógico que utilizam, né? Utilizam-se o livro de Enoque. Ali no livro de Enoque, eles colocam ali que o livro de Enoque ele fala sobre esses fatos. Eles citam sobre os Néfilim, sobre os gigantes, sobre anjos caídos. Tem várias, né, teorias ali cabíveis que, logicamente, que seria até impossível de você, né, acreditar. Mas vamos lá, vamos aqui para o entendimento aqui de alguns pensadores aqui. Eu quero ler aqui sobre o entendimento aqui do Maimônides, né? Um judeu aqui, que ele fala assim, ó: e viram os filhos do Senhor, a palavra Elohim é singular quando se refere a Deus, criador de tudo. Significa juízes, como em Êxodo 22, 7, 8. Anjos em Salmos 82, 6 e ídolos em Êxodo 20, verso 3. Segundo Rashi, neste versículo, significa filhos dos senhores e dos juízes, porque o termo Elohim implica sempre em julgamento. Olha só. Também as versões em aramaico de Onkelos e Yonatan Ben e Uziel traduzem Ben Elohim ou Elohim como filhos dos grandes. Olha só, então, nós temos aqui a tradução, no caso aqui, né? A tradução aqui no original, ele fala sobre filhos dos grandes, dos homens poderosos da época. Então, se ele está falando aqui que esse fato do que Deus subjugou a terra por causa do pecado do homem, porque o homem estava se corrompendo, foi o que aconteceu também com Sodoma e Gomorra. A mesma característica que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, você vê que está também aqui caracterizado, porque ali em Sodoma e Gomorra os homens estavam corrompidos, os homens eles estavam abusando, ali era muita orgia, muito pecado, e Deus destruiu a cidade. Tanto que teve um fato também que os homens daquela cidade, eles queriam pegar os anjos que estavam ali na casa de Ló para ter relações com eles. Mas aí, né, o próprio Ló pegou e ofereceu as filhas e tal, só que nesse fato não aconteceu nada, porque os anjos depois pegaram aquela família e tiraram aquela família ali de dentro da cidade, levaram eles para fora e depois voltaram a destruir a cidade. Então você vê mais ou menos a corrupção que houve ali, o ato da corrupção que houve naquele lugar fez com que Deus destruísse, subjugasse aquele povo. Então aqui no capítulo 6, nós temos aqui, né, no capítulo 6 falando sobre esse pecado, e depois nós temos aqui, a partir do verso 13, Deus anunciando o dilúvio. Então olha só, gente, nós no mesmo capítulo 6, nós vemos aqui falando sobre a corrupção geral, aonde o homem se corrompe, aonde o ser humano ele começa a fazer tudo aquilo que era ilícito. Aí você vê os líderes, né? Aquela liderança, aqueles homens poderosos, filhos dos poderosos da época, começaram a pegar todas as mulheres daquelas vizinhanças, daquela terra, e começaram a ter relações com elas, sem
escolhas, eles foram pegando, não importa se era casada, se era solteira, se era jovem, o que seja, eles foram pegando e esses homens foram tendo ali relações com ela. E no meu ponto de vista, pensando a respeito de que já existia essas famílias de pessoas gigantes, com certeza esses homens também tiveram relações com ela, porque pegaram essas filhas desses gigantes e acabaram tendo relações com ela. E dessa relação com essas mulheres, filhas desses gigantes, acabaram vindo a nascer os homens de fama, que, logicamente, que nós vemos ali no caso de Davi, quando ele luta com Golias e uma tribo que existia também, né, ali na localidade ali de Judá e de Israel e tal, né, filisteus, na Filiste, naqueles lados, existia tribos ali que eram tribos de gigantes, né? Então você vê aí, tinha até um fato que fala sobre o homem que tinha, acho que era 12 dedos nas mãos, né? Tinham dedos a mais nos pés, então ele era gigante. Olha só, uma formação congênita, gente. Então aí você já vê que ali já dava uma característica de ter uma má formação congênita ali. Então, no verso 6, o capítulo 6 do verso 6, ele fala assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Então esse arrependimento, claro que Deus ele subjugou aquele povo por causa do pecado. E por causa desse pecado foi que é expresso essa palavra, né, a respeito de que o homem ele se corrompeu, então Deus subjugou. Vamos lá, continuando aqui, ele fala também assim, simplifica sempre, Elohim simplifica sempre o julgamento. Também as versões em aramaico de Onkelos e Jonathan ben Uziel traduz ben Elohim como filhos dos grandes, filhos dos homens. Maimônides comenta que eram as filhas, olha só que interessante essa parte aqui, as filhas da população comum, as de classes baixas que não tinham força para resistir a seus superiores. A Torá, portanto, começa a narrativa da tragédia falando sobre a dominação dos fracos pelos poderosos. O resultado desses casamentos foi que a descendência de Shet que era de Sete, foi seduzida pelas propostas de uma cultura depravada e sem fé em Deus, e sofreram a condenação, tomaram para si mulheres de todas aquelas que estavam ali. A expressão de todas, ou de todos, né, aparentemente supérflua, nos ensina, segundo Rashi, que temos aqui um caso de perversão sexual, onde os homens, além de mulheres casadas, tomavam estas mulheres contra a própria vontade delas. E a Torá relata isso como uma injustiça. Então, gente, olha só que importante, né? Então, primeiramente, o texto, o capítulo 6 de Gênesis, ele não está tratando aqui a respeito de relações híbridas. Ele não está tratando aqui de uma relação entre homens e anjos. Não, e anjos caídos, né? Melhor assim dizendo, né? Que a priori se tornaram demônios, né? Mas ele está falando sobre o pecado que generalizou a raça humana, que a raça humana estava vivendo em pecado, né? Uma depravação total, e essa depravação total fez com que Deus subjugasse a terra. Esses pecados que que estavam sendo cometidos, né? O primeiro pecado que surge foi a desobediência, no caso de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, e esse pecado ele foi agora se desenvolvendo, esse pecado ele foi criando origens, e agora passa-se o outro pecado mais grave que foi cometido, foi quando Caim matou seu próprio irmão. Caim matou Abel e escondeu o corpo do seu irmão. Então, olha só, aí já não era mais um pecado de desobediência, mas sim um pecado de assassinato, um crime que ele cometeu, que agora se torna um pecado ainda pior, né? E depois, mais para frente, você vai ver ali esse pecado
tirar a vida já vai passando de geração em geração, aonde existe uma personagem ali que ele mata só porque um jovem pisou no pé dele, Lameque, né? Esse Lameque, ele mata só porque o jovem pisou no pé dele, ele tira a vida de um homem porque o pisou e outro porque e assim por diante. Então você vê que o negócio generalizou de uma forma tão grande que o pecado começou a ser praticado e Deus já não estava suportando mais. E agora Deus envia o juízo pelo dilúvio sobre a face da terra. Então, gente, olha só, para nós entendermos se esses anjos caídos, eles tivessem condições de ser como a Bíblia, né? Nós temos aqui algumas partes também que falam a respeito, né, de que anjos, Mateus capítulo, acho que é o capítulo 20, verso 24, que fala sobre que os anjos, né? Os anjos, eles não casam e não se dão em casamento. Eles não são seres assexuados, seres que têm um sexo definido. Não, os anjos, eles são seres espirituais. Então, se Hebreus capítulo 1, verso 4 fala que os anjos, eles são criaturas celestiais, são seres espirituais. E se os anjos são seres espirituais, os demônios também são seres espirituais. São seres que não têm essa capacidade de se relacionar intimamente com o ser humano. Mas aí alguém vai dizer, né? Alguém vai querer utilizar a técnica, né, do espantalho e vai dizer assim, mas os demônios, eles têm o poder de possuir o corpo de alguém. Gente, possuir o corpo de alguém não é esse anjo ser alguém. Ele se transforma até em anjo de luz, olha lá, em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz, né? Isso não quer dizer que ele se transforma em ser humano. Mas eles apareciam naquela época, em Gênesis mesmo, eles apareceram para Ló, eles apareceram para Abraão, eles apareceram para outros, apareceram para Maria e para José, né? Apareceram para várias pessoas, para os profetas, e eles apareceram em formato, em corpo humano. Gente, olha só, quando eu falo a respeito de anjos, estou falando de seres celestiais ou seres demoníacos, né? Porque anjos caídos, eles não deixaram de ser anjos, eles são anjos, só que, porém, os anjos celestiais e os anjos caídos. Agora, quando eu expresso a palavra, eu utilizo a fala de um ser humano que tem essa dupla sexualidade, não que ele é um ser só que usa essa dupla, não. Ele existe o ser humano macho e a fêmea, são separados, tanto os seres humanos como os animais são separados aí em macho e fêmea, né? Essa dupla aí, né? São macho e fêmea. Agora, os anjos não, os anjos eles não têm essa questão de macho e fêmea. Eles são anjos, são seres espirituais. Ser espiritual não é assexuado. Agora, quando eu expresso, eu comprei um carro, isso não quer dizer que eu vou dizer que o carro ele tem um sexo, ou ele é feminino, ou ele é masculino. Não, ele é um carro. Isso não é porque um homem comprou, ou uma mulher comprou, que ele vai, ou que o carro seja rosa, ou que o carro seja vermelho, branco. Isso não vai dizer que ele tem uma sexualidade, não, gente. É apenas a cor, ou é apenas a diferenciação de quem compra. Agora, ele vai ser um carro, ele não vai ter um sexo, ele é um objeto aí para você, só uma colocação, né? Só uma colocação. Os anjos, eles também dá para você caracterizar dessa forma. Os anjos, eles são anjos, nem que eles tomem um corpo, aparência humana, ele aparece ali como uma aparência de ser humano, isso não quer dizer que ele é um ser humano, né? Isso não quer dizer, a aparência é uma coisa, eles tomar forma é uma coisa. Agora, dizer que eles são macho ou fêmea, aí é outra coisa. Você não viu, eu pelo menos na Bíblia, eu não vi dizer que apareceu um anjo, algum ser espiritual, com cabelos compridos, com batom, brinco, ou com saia, ou com alguma coisa assim, caracterizando que ele era uma mulher. Não, um ser
que apareceu um ser espiritual ali, que apareceu e pronto, e foi embora, sumiu. Então isso é a mesma coisa. Agora, dizer que os anjos ali ou os homens ali do capítulo 6 de Gênesis são seres angelicais que caíram, que tiveram relações com esses homens ou essas mulheres e delas nasceram esses seres híbridos, gente, é uma loucura. Não tem base nenhuma bíblica, né? Não existe base bíblica nenhuma. E como eu disse, Gênesis capítulo 19, verso 1, e 5 e Atos 1, verso 11, falam que os anjos tomaram forma humana ali para se apresentar, porque ele precisava se apresentar diante ali dos homens. Agora, existem outros capítulos na Bíblia, o próprio Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 28, e quando fala sobre os anjos, né? As características dos anjos, ele vai mostrar, acho que é o 6 também, né? O capítulo 6, ele vai mostrar, vai falar sobre ali as características dos anjos, seres extraordinários, seres que você nem imagina que exista, você olhar para eles, você vai ver ali o rosto de águia, rosto de boi, rosto de isso, e, gente, com asas, com olhos e tal, um ser totalmente místico, um ser totalmente místico, que aos nossos olhos como ser humano não conseguimos entender. Aí nós vemos também o próprio Isaías, né, o capítulo 6 de Isaías também, né, falando sobre os serafins, os querubins, seres que estavam lá em cima, diante do trono de Deus, voando, e eles tinham pares de asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, e com duas eles voavam. Gente, seres estritamente sobrenaturais, não dá para você caracterizar um ser desse como um ser híbrido ou com um gigante ou o que seja. Gente, é uma verdadeira de uma heresia, né? Então, heresia tem bastante por aí e infelizmente nós estamos cheios de tudo isso, né? Mas vamos aqui já para encerramento, só mais um pedacinho aqui para nós ouvir. Porque no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses anjos caídos se materializaram em corpos humanos e se relacionaram com as mulheres que escolheram. Porém, esse tipo de união desagradou a Deus, pois desobedecia à ordem dele de que a mulher deveria se casar com um homem. E desse relacionamento proibido nasceram seres gigantes. Então, olha só, mais essa, né? Dizer que aqueles filhos que aparecem ali no Jó, né? Falando que quando capítulo 1 de Jó, capítulo 2, né? Também, quando os filhos os filhos de Deus se apresentaram diante ali, diante de Deus claro, porque existem os anjos que são seres que é utilizado para serviço, para servir, né? Os anjos são seres ministradores, como dizem Hebreus, né? Acho que é Hebreus capítulo 1, que fala que os anjos são seres ministradores, eles foram chamados, foram escolhidos para isso, para ministrar, para levar, para ser, para ser utilizado por Deus, para fazer qualquer serviço que Deus assim quiser que eles façam. E esses anjos, eles se apresentam diante de Deus. Claro que a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é poderoso para saber o que está acontecendo, para ver o que está acontecendo, mas, logicamente, que existe a representação. Deus tem os seus representantes que se apresenta diante do homem, porque Deus não vai, né, gente? Deus não vai se apresentar. Se um ser, um anjo já para nós já é assustador, imagina a presença de Deus se apresentando a nós. E ele fala que esses filhos de Deus que se apresentaram ali eram, né, com os filhos dos homens, ou, né, os outros que se apresentaram no meio eram demônios. Gente, é um absurdo. Depois que o diabo ele foi lançado de lá do céu, jamais
ele pôde entrar novamente na presença de Deus. Por quê? Porque diante da presença de Deus não existe, não tem como o pecado, o erro, não, Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo, Deus ele não suporta o pecado, ele não suporta se apresentar diante de Deus. Então, o diabo ele jamais ele pode se apresentar a Deus. Logicamente que eles não estavam lá no céu, eles não foram lá para o céu, né? Eles acusam porque eles são seres espirituais. Eles acusam para os outros anjos, porque eles têm contato, eles veem, né? Porque são seres espirituais, estão no mundo espiritual, eles veem uns aos outros. Eles têm capacidade de ouvir, observar, ver, mas dizer que eles vão lá na presença de Deus, não. Eles acusam, porque eles são acusadores. Então, a acusação que eles fizeram de Jó ali a Deus, para poder denegrir a imagem de Jó, não foi que eles se apresentaram diante de Deus. Então, não tem como você utilizar esse texto para poder dizer que esses anjos caídos tiveram relações com as mulheres ali em Gênesis capítulo 6. Gente, é um absurdo. Isso é heresia pura. É a mais pura e mais explícita heresia que você já ouviu. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer. Beleza, gente? Para nós encerrarmos aqui, deixa eu só ler um pedacinho aqui. Será que os gigantes que apareceram na história bíblica têm a ver com uma suposta relação sexual de anjos com mulheres? Em primeiro lugar, a expressão no texto de Gênesis, no capítulo 6, verso 2, não se trata de anjos, mas sim de seres humanos, pois a expressão Elohim, que está, né, caracterizada ali no texto, ela fala que é seres humanos. Está falando ali que eram filhos dos homens, filhos dos senhores daquela época, filhos juízes, homens poderosos da época. Os filhos desses senhores da terra, ou juízes, né, se julgavam os bambambãs, eles fizeram tudo isso, pegaram essas mulheres, tiveram relações com elas, e aí por causa disso Deus subjugou essa geração, aquela geração antes do dilúvio, né? Aquela geração ela foi conhecida como a geração antes do dilúvio, porque o dilúvio destruiu aquela geração pecaminosa, aquele foi o cerne do pecado. E depois disso daí, Deus, através da família de Noé, melhor assim dizendo, da família de Noé, Deus, ele cria uma nova geração. E, logicamente, né, como o DNA do ser humano estava no ser humano, e após o dilúvio, veio a nascer gigantes novamente, porque o DNA do ser humano ele passa de pai para filho. Então, provavelmente, né, esses filhos de Noé, com as suas esposas, elas também tinham esse DNA desses homens gigantes, porque foi através desses 8, né, dessa família, né, essas 8 pessoas aí, que provavelmente vieram nascer novamente os gigantes na Terra. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se você conseguiu compreender alguma coisa, deixe a sua participação. Não se esqueça de deixar o seu like, que nós traremos mais informações para você. Até mais.